vamos dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de Mateus. Estamos falando aí sobre as bem-aventuranças. Pela manhã nós falamos aí sobre os que têm fome e sede de justiça. E nesse momento nós vamos falar aqui no verso 7 do capítulo 5, dando continuidade aí, falando sobre os misericordiosos. Queria que os irmãos abrissem aí suas Bíblias. Vamos fazer a leitura do verso 1, como temos feito, ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós mais um momento nos apresentamos diante do Senhor, ó Deus, e nesse momento nós te pedimos, ó Pai, para que o Teu Espírito nos assista, o Teu Espírito nos conduza na compreensão da Tua Palavra mais uma vez, nesse dia, ó Deus, dia do Senhor, que nós possamos encontrar deleite no Senhor, que nós possamos ser consolados, instruídos pela Sua Palavra, mas que também, ó Deus, sejamos confrontados em nossos pecados, que a nossa vida seja conformada à imagem do Teu Filho. Assim nós oramos, ó Deus, confiando na Tua ajuda, na Tua misericórdia e na Tua graça para nos assistir aqui nesse momento. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As 4 bem-aventuranças que nós vimos até aqui, em certo sentido, é sempre bom a gente frisar isso, nos mostram os crentes do ponto de vista de suas necessidades. Tem nos mostrado os crentes do ponto de vista dessas suas necessidades e da consciência despertada, da consciência que eles têm dessas necessidades. E seguindo a lógica que nós temos colocado, não é? De que as bem-aventuranças brotam uma da outra, esta bem-aventurança é fruto das outras 4 bem-aventuranças. A gente sempre tem falado sobre isso, né? A gente sempre tem colocado essa questão, e isso não pode ser deixado de lado, né? Elas têm essa sucessão e elas não são colocadas de forma aleatória, mas elas brotam uma da outra. Ou seja, quando estamos abatidos como mendigos, como nós vimos aí na primeira bem-aventurança, né, como mendigos no espírito, quando choramos, quando somos mansos e quando temos fome e sede de justiça, o resultado será que seremos misericordiosos para com os outros. A ideia aqui é de alguém que sabe exatamente o que é estar necessitado, e aprende com a misericórdia que recebeu a exercer misericórdia para com os seus semelhantes, para com os outros. A ideia aqui é basicamente essa. Por isso essa bem-aventurança está exatamente aqui, tá? Nesse ponto. E a primeira coisa que nós vamos perceber que a graça faz, essa graça ativa, para tornar um homem verdadeiramente misericordioso, é torná-lo pobre. Consciente de que ele necessita da ajuda alheia para manter-se. A primeira coisa da obra da graça é isso.
Enquanto um homem se mantém apegado à sua autojustiça, enquanto o homem se mantém firme na sua própria condição, ele não tem esse senso da sua condição diante de Deus, que é de miséria, de pobreza. Ele então não pode avançar nisso. Então o primeiro ponto, o primeiro passo é exatamente esse: mostrar essa pobreza, tornar evidente diante dos seus olhos. E essa é uma forma, essa é uma didática divina para nos ensinar que nós não somos autossuficientes, que aquela tentativa do Éden de autossuficiência, de autonomia, não é o padrão de Deus. É exatamente isso, é tornar o pobre, humilde, manso ali como nós tratamos, sujeito à vontade de Deus, para que então ele possa viver uma vida em harmonia, uma relação com o seu Senhor de sujeição e submissão. E é interessante como às vezes nós nos apegamos, ou nós nos, eu não digo nem apegamos, né, mas como nós nos pegamos aí, idealizando o que é uma vida feliz, o que é uma vida feliz, e como nós lançamos expectativas naquilo que não pode proporcionar verdadeira e sólida felicidade. E mais uma vez, a realidade bendita do reino de Deus vai se mostrar aqui nessa bem-aventurança como contracultural, avessa a todo o fluxo de ideia desse mundo. Às vezes eu me pego imaginando, idealizando o que seria de verdade uma vida feliz, idealizando coisas, pensando em várias questões. E o mundo, eles traçam as suas expectativas, eles traçam as suas ideias, mas não fundamentadas na verdade, na revelação da palavra de Deus, na vontade de Deus, mas desassociado disso. E é exatamente isso que é interessante aqui, porque mais uma vez a palavra de Deus, essa realidade bendita do reino de Deus, vai se mostrar contracultural, avessa a todo esse fluxo de ideia desse mundo caído. Tem um comentário que eu acho muito interessante desse puritano que nós falamos aqui pela manhã, Samuel Rutherford, que ele descreve muito bem essas sensações nossas, dessas tentativas nossas de idealizar o que seria uma vida feliz, uma vida bendita, uma vida sólida de felicidade. Ele diz algo que é muito interessante. Ele diz o seguinte: se há algum tempo Deus tivesse me dito que me tornaria tão feliz quanto eu poderia ser neste mundo, e também tivesse dito que começaria por mutilar todos os membros de meu corpo e privar-me de todas as minhas fontes habituais de prazer, provavelmente eu teria considerado esta uma maneira muito estranha de ele realizar o seu propósito. Mas como a sua sabedoria se manifesta até nisso, pois se você visse um homem fechado em um quarto, idolatrando um conjunto de lampiões e se regozijando na luz deles, e desejasse fazê-lo verdadeiramente feliz, você começaria por apagar todas as suas luzes e depois abriria janelas para que entrasse a luz do céu. Às vezes eu me pego assim, idealizando ali, idolatrando, idealizando mas diante daquele conjunto de lampiões. É interessante porque nós vamos ver, e
como essa sabedoria de Deus se manifesta na salvação do seu povo, na forma como eles são conduzidos aqui nesse mundo, nessa realidade contracultural que é apresentada aqui nas bem-aventuranças. Os valores do reino de Deus são infinitamente melhores e maiores do que os desse mundo, mas eles são diametralmente opostos, contrários. A realidade do reino de Deus é: benditos são os pobres, enquanto o mundo, enquanto o padrão desse mundo o padrão de felicidade daqueles que são benditos são aqueles que amam o dinheiro, amam as coisas dessa terra. O padrão do reino de Deus é: felizes são os pobres, aqueles que confiam em Deus, que se desapegam de tudo isso e estão diante de Deus como aqueles que são pobres. Os valores do mundo impõem que bom, feliz é aqueles que se impõem, que se colocam. A realidade do reino de Deus diz que bendito, que felizes são os mansos, aqueles que se submetem à vontade de Deus e que vivem assim no mundo. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. E é exatamente nesse mesmo caminho que seguem a realidade bendita dos misericordiosos. São esses que receberam, que estão no caminho da misericórdia de Deus. Eles receberam isso de Deus e agora eles podem emitir isso. Eles podem ser misericordiosos. Portanto, essa bem-aventurança, ela está tratando exatamente da resposta cristã à misericórdia divina recebida. Ele está tratando basicamente isso. É interessante porque essas bem-aventuranças, quando consideradas em sua unidade, elas vão prover para nós um teste extremamente perscrutador. Quando nós consideramos essa unidade das bem-aventuranças, nós vamos ver que ela vai prover a nós esse teste extremamente perscrutador. Por quê? Em primeiro lugar, elas nos revelam o todo sobre a nossa profissão de fé, sobre esse ideal cristão, sobre esse modelo, sobre esse padrão que nós precisamos perseguir aqui. Como nós devemos viver à luz do Evangelho de Deus. E em seguida, ela nos chama a responsabilidade de nos avaliarmos à luz desse padrão, à luz do Evangelho revelado, à luz dessa boa notícia. E é interessante o que Lloyd Jones vai dizer sobre isso. Ele vai dizer, quanto a esse fator, quanto a essa questão das bem-aventuranças se colocar como esse teste perscrutador, ele vai dizer o seguinte: se eu me desgostar diante dessa análise, dessa sondagem e exame pessoal, isso simplesmente significará que a minha posição é inteiramente contrária ao homem bem-aventurado descrito nas páginas do Novo Testamento. Logo, estaremos como os fariseus, como os escribas, que o Senhor confrontou veementemente em todo o seu ministério. Mais uma vez, falando das realidades do reino de Deus, cogitando sobre o que é certo e errado, medindo os outros com nossas próprias réguas.
apresentando uma casca de religiosidade, mas na verdade estando de fora da realidade desse reino. Se nós nos mostrarmos nessa análise, diante de tudo que nós temos visto aqui, como alguém que está desgostoso a não se submeter a isso, nós estaremos nos mostrando como esses homens. É importante nós dizermos isso aqui, é importante porque nós precisamos saber também que as bem-aventuranças não é uma régua com a qual eu posso medir a vida dos outros com um tom de julgamento. Não é algo que nós então passamos a pegar e a utilizar como essa régua para olhar para fora, olhar para os outros e então usar como um tom de julgamento, medir os outros, mas antes é como cada crente individualmente deve se avaliar a fim de progredir na justiça do reino. Ela nos coloca diante dessa régua que cada cristão, cada um de nós, devemos nos medir e avaliar a nossa vida nesse caminho, nessa caminhada, nessa jornada cristã. E é óbvio que os falsos crentes serão expostos, como sempre foram, à luz do padrão divino, à luz da revelação de Deus, à medida que o povo de Deus se posiciona e vive como eles têm que viver no mundo, de acordo com esse padrão. Obviamente, é claro que os falsos crentes serão expostos, como eles sempre foram. E Lloyd Jones, concluindo esse pensamento que ele iniciou, ele vai dizer: por outro lado, se eu sentir que, embora essas declarações me sondem, firam, e ainda assim elas são essenciais e boas para mim, se eu sentir que me convém ser humilhado e que me convém ficar frente a frente com esse espelho, o qual não somente me mostra aquilo que eu sou, mas também o que eu sou à luz do padrão divino para o crente, então terei o direito de sentir-me esperançoso quanto ao meu estado e condição. Quando nós olhamos para tudo isso que nós temos visto aqui, para essa crescente na construção das bem-aventuranças, e nós nos sentimos assim, certamente nós podemos ter essa esperança quanto ao nosso estado e condição, porque essa graça está atuando em nosso coração, essa graça está efetivamente agindo em nós, nos conduzindo a uma vida de piedade, uma vida de santidade. O ponto aqui é, visto que a operação do Espírito Santo em meu íntimo tornou-me crente, ou seja, súdito do reino bendito de Deus, agora os princípios e os valores desse reino devem governar a minha vida, governar os meus passos. Eu devo então me conduzir a partir desses princípios. E é basicamente isso que nós temos aqui na quinta bem-aventurança, quando nós lemos: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A primeira questão aqui que precisamos dizer é que ser misericordioso é sim o resultado natural de receber a Cristo e de experimentar a graça de Deus.
em nossa vida. E recordando aí aquilo que nós já vimos, que nós já falamos, o tema do Senhor aqui não era como seremos salvos, porque muitos aí podem distorcer, né? Muitos, na verdade, quando a gente vai olhar alguns comentários, trabalham essa questão como algo meritório, e não é. Não é. Nós temos que olhar e entender isso. O tema do Senhor aqui não era como sermos salvos, mas quem são os salvos? Quem são esses que são benditos, que são salvos? Os filhos de Deus. O ensino aqui não é salvação por obras. Seja misericordioso, faça isso, então Deus se verá obrigado a ser misericordioso com você e salvá-lo. Não. O ponto aqui é basicamente esse. Ele está descrevendo os salvos e como eles devem viver nesse mundo, à luz dessa misericórdia revelada, à luz da misericórdia que receberam da parte de Deus. Logo se segue que, se recebemos a misericórdia de Cristo, necessariamente precisamos espelhá-la sendo misericordiosos. Automaticamente isso deverá acontecer. Ou seja, a demanda por misericórdia está fundamentada na misericórdia divina que precede a nossa. A demanda por misericórdia está fundamentada na misericórdia divina que precede a nossa. E o que isso significa na prática? E o que isso significa na nossa vida? Significa que, a menos que haja em nós uma firme disposição, menos que haja uma firme disposição em nosso coração para sermos misericordiosos, perdoando aqueles que nos ofendem, socorrendo os que estão aflitos e condoendo-se da dor deles, a menos que isso seja claro em nossas vidas, não haverá suficiente evidência de que nós mesmos tenhamos sido perdoados por Deus. A menos que isso seja encontrado em nós, não haverá suficiente evidência de que nós tenhamos sido perdoados. Isso é muito sério. Isso não é uma questão qualquer. Nós estamos falando de algo na vida cristã que é irrelevante. Nós estamos falando de algo que necessariamente, invariavelmente, precisa ser encontrado na nossa vida. Lembra do pacote que a gente falou no início? Que as bem-aventuranças não são pílulas opcionais. Essa aqui eu quero, aquela ali eu não quero. Eu faço uso dessa, ora não. É um pacote completo que nós recebemos no dia da nossa conversão. Isso aqui é requerido do povo de Deus. E nós vamos ver que em muitos momentos, nas linhas do Antigo Testamento, no Novo Testamento também, é claro, mas em muitos momentos nas linhas do Antigo Testamento, o Senhor chama o seu povo para requerer isso deles. O Senhor chama o seu povo e cobra isso deles. E em grande parte, e muitas vezes, eles são achados aquém desse padrão, abaixo. A gente precisa saber exatamente isso. O Senhor não reconhece como um membro de sua família a ninguém que possa ver o seu irmão
padecendo, sofrendo uma necessidade, qualquer que seja, em qualquer aspecto, e feche seu coração contra ele. Abra a primeira carta de João, 1 de João, capítulo 3. Primeira de João 3, verso 17, diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós podemos encontrar essa realidade, nós podemos ver isso no próprio modelo de oração que o Senhor ensinou ao seu povo, aos seus discípulos. Abra Mateus 6. Mateus 6, verso 12. Vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos perceber claramente essa temática sendo recorrentemente trazida a lume diante dos filhos de Deus. Lá em Oséias capítulo 6, verso 6, nós vamos ver: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O livro de Amós, ele retrata bem essa ideia, e que era muito forte ali naquele contexto, onde Jesus desenvolve o seu ministério, especificamente onde, diante da multidão, ele vira diretamente para os seus discípulos, ele olha para os seus e diz: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. O livro de Amós, ele retrata bem essa ideia de uma religião rasa, de uma teologia pobre acerca de refletir a justiça de Deus no mundo, da forma que ela precisa ser refletida, em misericórdia, em misericórdia. Abra Amós 5. Todo o capítulo aí, livro, né? Ele aborda essa questão da injustiça. E da falta de conformidade com o padrão da lei de Deus. Amós 5, nós vamos ler os versos 7 e depois de 10 a 14, veja: vós que converteis o juízo em alógena, alógena aí é algo amargo, erva amarga, que converteis o juízo em alógena e deitais por terra a justiça, verso 10, aborreceis na porta ao que vos repreende, abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisas o pobre e dele exiges tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Porque o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivas, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Veja que interessante, quando a gente olha para esse livro,
Nós vamos ver o que é tratado na teologia como a teologia do reino do norte. Eles diziam: nós somos o povo de Deus, Deus está conosco, mas eles viviam impiamente. Eles não expressavam, eles não manifestavam no seu modo de vida prático a justiça do reino de Deus. Eles não expressavam isso em misericórdia. Antes, isso é colocado aqui, eles não atendem aqueles necessitados que batem a porta. Mas eles diziam: Deus está conosco, nós somos de Deus, Ele tem uma aliança conosco. Veja, quando Jesus vira ali naquele momento onde Ele estava no meio da multidão, diante daquela multidão toda, Ele vira o seu olhar para os seus discípulos, na audiência de todos, mostrando essa realidade contracultural. Olha, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Verso 14 ainda do livro que nós estamos lendo: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O ponto aí é que a justiça dos súditos do reino deve expressar no mundo. A justiça desses súditos do reino deve se expressar no mundo por meio de misericórdia. Justiça e misericórdia aqui estão intrinsecamente ligados. Então ela deve se expressar no mundo por meio de misericórdia, no socorro do necessitado, em fazer o que é bom, em fazer o que é reto, em fazer o que agrada ao Senhor. Abra Miqueias capítulo 6, verso 8. Veja essa realidade da justiça e misericórdia. Verso 8, capítulo 6 de Miqueias diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e que andes humildemente. Com o teu Deus. E assim como a teologia do Reino do Norte, ela é confrontada pelo desagrado do Senhor. O homem que se diz crente, mas não é misericordioso, mas os frutos dessa justiça não se expressa na vida dele em misericórdia, ele é tido como hipócrita diante do Senhor. Porque a sua justiça não reflete a graça que ele recebeu. A graça que ele recebeu. O homem bem-aventurado aqui é exatamente esse, que recebeu tal misericórdia e que agora ele a ama. E ele é descrito como tal, misericordioso. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Spurgeon, comentando esse trecho, ele vai dizer o seguinte: o homem misericordioso tem um olho ávido, um olho disposto ao choro, porque se identifica com os afligidos que lhe rodeiam. O homem misericordioso, ele tem os olhos ávidos, seus olhos estão percorrendo, um olho disposto ao choro, justamente porque ele se identifica, porque ele sabe o que é ser pobre e necessitado, e ele sabe a graça que ele recebeu, ele reconhece a misericórdia que ele recebeu, e de que ele não merecia nada, mas ele recebeu misericórdia. Termo usado aí
para a misericórdia aponta exatamente para isso. Ele significa a compaixão despertada pela aflição indesejada nos outros. E ele representa o nobre comportamento de quem cumpre um papel compassivo na administração da justiça. Na administração da justiça. Isso é encenado em muitos lugares das Escrituras. E o objetivo de tudo isso, o objetivo desses textos que nós encontramos na Palavra de Deus é exatamente esse: mostrar nossa triste condição, o castigo que nos era devido, o castigo que merecíamos e a graça que recebemos, a misericórdia que recebemos. Abra Mateus 18. No contexto anterior e no desenvolvimento aí desse texto, nós podemos ver o ensinamento do Senhor sobre a relação misericórdia recebida e misericórdia exercida na prática dos integrantes desse reino. Nesses textos aí nós conseguimos ver exatamente essa relação. Versos 32 a 35. Parábola do credor incompassivo. Vamos ler a parábola inteira. Verso 23. Capítulo 18, verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, veja o termo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Interessante aí notar essa relação entre misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Essas palavras expressam uma compassiva visão da aflição do outro, da aflição alheia, motivando a ação benéfica. E mais uma vez, olhando para esse contexto do que nós estamos falando, onde Jesus profere essas palavras,
E mais uma vez, isso é algo completamente incomum no contexto onde Jesus está desenvolvendo o seu ministério. O reverendo Weber Campos, comentando esse trecho, ele vai dizer que nos dias de Jesus, tanto os religiosos judeus como os romanos não viam a misericórdia com bons olhos. Eles enxergavam isto sim, a sabedoria, a justiça, a paciência e a coragem como virtudes cardeais, mas não a misericórdia. Na realidade, eles associavam a misericórdia à fraqueza. Eles associavam exatamente isso. Para um soldado romano, a coisa mais terrível, o sinal mais terrível de fraqueza, era diante do inimigo ele demonstrar misericórdia, era ele esboçar misericórdia, era um sinal terrível de fraqueza. Só que é interessante, mais uma vez, mostrando essa realidade contracultural do reino dos céus, do reino de Deus que Jesus está apresentando aqui. Jesus contou uma parábola do bom samaritano, confrontando exatamente esse senso de superioridade moral e espiritual daqueles que se consideravam os verdadeiros praticantes da lei de Deus. Lá em Lucas 10, versos de 30 a 37. Lucas 10, verso de 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. O texto ele reporta aí, ele apresenta essa realidade, e mostra que o sacerdote passou, o levita passou e eles passaram de largo, Veja, importante aqui a gente dizer, este contraste que é feito aqui, ele não tem como objetivo demonstrar que os samaritanos são melhores do que os judeus, mas sim revelar que a presunção ou a presunçosa atitude dos oficiais da religião judaica não refletia os atributos de Deus, como eles acreditavam. E Jesus utilizou aqui esse exemplo para mostrar que eles não eram misericordiosos como Deus é. Eles não eram misericordiosos como Deus é. E mais adiante no sermão, nesse mesmo sermão do monte, Jesus vai dizer lá em Mateus 5, dos versos 43 a 47, mesmo capítulo 5, ele vai dizer 43 a 47: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus aqui, nessas palavras, onde ele fala, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele não está contrastando a lei que foi dada como se ela tivesse falhado, como se ela tivesse sido dada de forma equivocada, e agora ele está interpretando, ele está colocando um novo formato na lei. Não, o que ele está fazendo aqui é removendo os acréscimos dos fariseus e dos escribas, a distorção na compreensão da lei de Deus. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê?
Ele faz nascer o sol sobre o mal e o bom, e bons, maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Por quê? E aí ele desenvolve no verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus está dizendo aqui é que o padrão estabelecido pelo reino de Deus é completamente contrário ao que o espírito desse mundo imprime na mente dos seus súditos, na mente dos filhos da perdição. Quanto misericórdia para o mundo é sinal de fraqueza, para o reino de Deus, para aqueles que estão dentro desse reino, que fazem parte do povo da aliança, é um sinal de honrada nobreza, pois ele reflete o caráter de Deus na vida do homem. Por isso eles são vistos, eles são tidos como bem-aventurados, como felizes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa segunda parte está falando de uma realidade dupla, visto que nós já temos obtido misericórdia. Tudo isso que nós estamos desenvolvendo aqui, não é? Nós já temos obtido misericórdia e por isso somos misericordiosos. E essa segunda parte, porque alcançarão misericórdia, ela vai nos apontar exatamente para isso. Nós que recebemos misericórdia, nós somos misericordiosos e nós podemos contar com essa misericórdia. A dupla realidade aqui é essa, que não somente aqui e agora, na nossa caminhada, na nossa vida diária, mas também naquele grande dia, naquele grande momento. E isso é algo que sempre me causa grande admiração. Isso é algo que refletir sobre isso sempre me causa grande admiração nessa magnífica obra redentora de Cristo, a nos preservar aqui nesse mundo caído, a nos manter aqui nesse mundo caído, com o nosso coração firme nessa esperança, negando a nossa própria carne, a nossa própria natureza que habita em nós, para vivermos em conformidade com a lei de Deus. Isso é algo que me traz essa grande expectativa e essa admiração em refletir sobre isso, em que nós, os filhos de Deus aqui nesse mundo vivendo, nós somos ao mesmo tempo, como alguém já disse, simultaneamente justos e pecadores. Esses homens que não parou de pecar porque foi regenerado, mas que ao mesmo tempo somos justos e pecadores. Como nós continuamos lutando com as nossas falhas, com as nossas inclinações. Nós podemos ver essa distinção muito claramente na vida do crente e na vida do ímpio. E isso é graça, isso é misericórdia para a caminhada, onde Deus nos concede
graciosamente essa força, essa graça para resistir o que é mal e se sujeitar ao que é a sua vontade. Que nos faz, então, enquanto aqui e agora, desesperadamente necessitados da misericórdia de Deus. Irmãos, por mais longo, por mais distante que nós tenhamos ido na nossa santificação, na nossa caminhada em santificação, não haverá um dia sequer dessa nossa caminhada cristã que não tenhamos contado com essa misericórdia. Ela é presente a todos os momentos. E parece ser exatamente isso que o autor do livro de Lamentações, ele parece refletir ao dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22 e 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se tem uma coisa que os misericordiosos podem contar, é com a misericórdia de Deus para caminhar. Nós não somos crentes e não nos mantemos crentes porque nós somos bons, porque nós entendemos as doutrinas da graça. Nós somos crentes e nos mantemos crentes porque a misericórdia está sobre nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso se dá devido à fidelidade de Deus ao seu pacto, à sua própria pessoa, a quem Ele é, E caminhando para o fim, já concluindo, nós encontramos essa misericórdia sem medida em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso amado Senhor. E enquanto nós caminhamos aqui, o nosso constante desejo deve ser o de cada vez mais nós nos aproximarmos dele, admirando a sua pessoa bendita, a fim de que cada dia, cada manhã, cada momento da nossa vida nós nos tornemos mais e mais iguais a Ele, que é misericordioso. Eu quero concluir com uma citação, trecho do comentário de Samuel Rutherford. Ele vai dizer o seguinte sobre o nosso Senhor, sobre a infinita misericórdia que nós podemos encontrar nele e que é o alvo do nosso anseio, tanto aqui quanto no porvir. Ele vai dizer o seguinte: há infinita sabedoria, misericórdia, bondade, amor e graça em Cristo, que os anjos se deleitam em contemplar e admirar. Chegue perto de Cristo e você nunca conhecerá os limites dele. Você viu misericórdia, grande misericórdia, mas ainda mais. Alguém contemplou muito ele, outros mais ainda. Os anjos, que são perspicazes quanto à visão, viram ainda mais, mas há infinitamente mais para ser contemplado. Você segurará o profundo mar e a sua mão. Você segurará o profundo mar em sua mão e amarrará o vento em suas vestes, tanto quanto você poderá sondá-lo completamente. Você deve então se aquietar, ficar maravilhado e clamar: ó grande Jesus, quem poderá conhecer
Quem poderá conhecer as tuas profundezas? Que esse seja o alvo do nosso coração, olhar para o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, desejar viver nesse mundo como Ele, almejar em nosso coração isso, e através da palavra do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, podemos ansiar por isso e viver nessa firme expectativa de que o seu Espírito nos conduzirá a isso. Vamos orar. Ó Deus, nós nos recolhemos diante da tua grandeza, ó Deus, ao admirá-lo. Nós ficamos, ó Deus, extasiados diante da sua glória revelada em sua palavra. E quando ela é exposta a nós, ó Pai, nós nos sentimos completamente nus. Nós somos, ó Deus, colocados como nós verdadeiramente somos diante da sua palavra. Ó Deus, nesse momento eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a olhar para as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda essa misericórdia, para que nós possamos avaliar o nosso coração, reparar, ó Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, e prosseguirmos, Deus, nesse caminho, prosseguirmos, ó Deus, nessa conformação à imagem do Teu Filho. Fica com o Teu povo, fica com a Tua igreja, que o Teu Espírito continue a trabalhar e agir em nós. Assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém.